E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Neste vídeo nós vamos resolver mais um exercício de função afim ou função do primeiro grau. E é este exercício aí. Bom, desenhando aqui não ficou muito em escala, ficou um desenho meio fora da realidade talvez, mas dá para entender a ideia. Bom, o que nós temos? Nós temos duas retas. Essas duas retas que, apesar de não estarem desenhadas retas, são retas. E o que nós queremos saber é justamente as coordenadas do ponto A. Nossa pergunta é, quais são as coordenadas do ponto A? XA, YA. Vamos chamar o X de A e Y de A. É isso que a gente quer saber. A gente quer saber quanto vale X de A e Y de A. E nós temos duas setas que a gente pode perceber, por exemplo, esta reta aqui, inclinada, essa reta decrescente. Ela passa pelo ponto 4 em Y, pelo ponto assim, 4, 0. Desculpa, ela passa no ponto 0, 4, tocando aqui no eixo Y no ponto 4, e toca também no eixo X no ponto 4. Aqui. Então ela passa por 4, 0 e 0, 4. E esta outra reta aqui crescente, ela passa em cima do ponto 1 do eixo Y, cruza o eixo Y no ponto 1, e ela também chega a passar em cima do ponto 4, 4. E nossa pergunta é as coordenadas do ponto A. Então, como que a gente vai resolver? O que é o ponto A? O ponto A é o ponto de intersecção entre essas duas retas. Então, vamos chamar esta primeira reta de f de x. Vamos chamar esta segunda reta de g de x, para darmos nomes diferentes. E este ponto está presente tanto em uma reta como na outra. São retas não coincidentes e também não paralelas, elas são concorrentes. Então elas têm um e apenas um ponto em comum, que é esse ponto A, é o que a gente quer saber. Então para resolver nós vamos precisar descobrir as sentenças abertas dessas retas. Como a gente já viu em outros vídeos como é que nós fazemos, tem vídeos no Ser Genial explicando. E esse problema talvez ele poderia ser considerado de geometria analítica. Mas com os nossos conhecimentos de função afim é possível resolver. Então vamos lá, vamos descobrir a sentença aberta da função f de x. Como nós sabemos, é uma reta, ela tem formato ax mais b. E o que nós sabemos? O b é o ponto em que a reta cruza o eixo y. É o valor, o valor em y que a reta passa em cima do eixo y. A gente já viu isso. Quando o x vale 0, a reta está cruzando o eixo y. Por exemplo, esta reta decrescente, que é f de x, está cruzando o eixo y aqui. Ou seja, em x tem valor 0, a coordenada x. E a coordenada y tem valor 4. Portanto, b é igual a 4. Porque se nós colocássemos aqui 0 no x, isso daqui ia valer 0 e ia sobrar só f de x. E nós sabemos que f de x é igual a y. Então, B é 4, porque 4 é o ponto em que a reta corta o eixo y. Não necessariamente o ponto, certo? Mas é o valor em y de quando a reta cruza o eixo y. Então, a partir disso, nós já conseguimos descobrir a sentença aberta. Como? Tem um outro ponto que nós temos informados, que esse desenho nos informa. Esta mesma reta ela passa pelo ponto 4, 0. Ou seja, é onde ela cruza o eixo x. É valor 0 para o y e 4 para o x. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos com este formato de reta. Y é igual a ax mais 4. B a gente já sabe vale 4. Se a gente coloca aqui os valores de um ponto que pertence a esta reta, a coordenada x aqui no x e a coordenada y aqui no y, a gente vai ficar só com a A de incógnita. Então, a gente consegue descobrir o A, é o que a gente vai fazer. Como o ponto 4, 0 pertence a esta reta, nós podemos fazer isso. Colocamos 0 no y, a coordenada que vem depois, só lembrando, é sempre o y, aqui é x. Então, 0 no y e 4 no x. Então, 4 vezes A, coloquei 4 no lugar de x, mais 4. Então, subtraindo 4 dos dois lados, ou seja, passando 4 para o outro lado, a gente vai ficar com 4A igual a menos 4. Dividindo por 4 nos dois lados, A é igual a menos 1. A é igual a menos 1. E pronto, nós já temos f de x. F de x, que é igual a y, é igual a menos x mais 4.
O que faz todo sentido. Teria que ter o valor de A negativo, porque a reta é decrescente. Então, vamos fazer um raciocínio semelhante para descobrirmos a sentença aberta da reta G de x, né, que nós também podemos chamar de y. Ela também é uma reta, tem formato AX mais B. Só que em vez de chamar de A e de B, eu vou chamar de A' e de B'. Só para não ficar igual o que a gente usou aqui. Só para não ficar igual. Então, a gente tem o valor de y em que esta reta cruza o eixo y. E é 1 neste ponto aqui. Neste ponto, o x aqui vale 0. Então, colocando 0 aqui no x, isso daqui fica igual a 0. Então, não muda nada. Então, fica com y é igual a b'. Então, o b' é 1, certo? Que é o ponto, é o valor em y em que a reta cruza o eixo y. Então, b' é igual a 1. Então, a gente fica com um raciocínio muito parecido com o da outra reta. Nós temos y é igual a linha x mais 1. Já sabemos o valor de b'. Nós vamos pegar um ponto que nós temos nesta reta, que é este ponto aqui, e vamos substituir aqui a coordenada y no y, a coordenada x no x. E assim vamos sobrar só o a linha de incógnita. Este ponto aqui é o ponto 4, 4. 4 em x, 4 em y. Então, substituindo aqui 4 em x e em y. 4 é igual a 4 a linha mais 1. 4 a linha é igual a 3. Eu subtraí um dos dois lados. Então, a linha, dividindo por 4 dos dois lados, a linha é igual a 3 quartos. Então, nós já temos a sentença aberta desta reta também. G de x, que é y, é igual a 3x sobre 4 mais 1. E agora que nós temos as sentenças abertas, o que nós vamos fazer? Bom, aí que está. Pense, o que é a sentença aberta? Bom, a sentença aberta é a equação da reta, certo? Que nós podemos ver, o valor de A e de B é um valor constante para a mesma reta. Então, o que varia é o y e o x. Né? O y varia em função de x, por isso justamente que é uma função afim do primeiro grau, com x elevado a 1. Mas, o que a gente pode perceber? Se nós pegamos coordenadas de pontos que pertencem à reta e substituímos a coordenada x de um ponto dessa reta no x e a coordenada y desse ponto que pertence à reta no y, nós vamos estabelecer uma igualdade. Então, se nós pegamos qualquer ponto aqui que pertence a esta reta, colocamos a coordenada x no x e a coordenada y no y, isso aqui vai dar uma igualdade. Então, é para isso que serve a sentença aberta, certo? Nós temos a variação do y, nós temos o y em função de x. Então, de novo, se a gente pega coordenadas de pontos que pertencem a essa reta e substitui em x e em y, nós temos uma igualdade. E o ponto A, ele está tanto nesta reta f de x quanto na reta g de x. Então, o y de A, ele está tanto nesta reta, o ponto x de A, y de A, ele está tanto nesta reta g de x, quanto na reta f de x. Ele pertence às duas retas. Então, se nós colocarmos as coordenadas xa aqui em x e ya aqui em y, ou o xa aqui e o ya aqui, nós vamos ter igualdades. E é justamente isso que a gente vai usar para resolver. A gente vê isso bem melhor em geometria analítica, mas o que nós vamos pensar? Essa reta, as duas retas têm esse ponto A. Então, para o caso do ponto A, essas retas têm o mesmo valor. Ou seja, o y de A vai corresponder nesta reta a um x de A, assim como nesta reta. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos igualar f de x com g de x. F de x com g de x. Entenda, o que nós estamos fazendo? Na hora que nós falamos que o g de x é igual ao f de x, nós estamos fazendo isso valer para o y de A. Como nós sabemos, o f de x é igual a y, é o valor no eixo y. A mesma coisa é g de x, é o valor no eixo y. Se nós igualamos, nós estamos vendo qual que é o ponto que tem, o ponto que pertence às duas retas, que tem a coordenada y. Ou seja, na hora que nós igualamos f de x com g de x,
nós estamos chegando na coordenada y do ponto que está tanto numa reta como na outra. Então, na hora que nós substituirmos aqui f de x como menos x mais 4, e g de x como 3x sobre 4 mais 1, que x que é esse que nós temos aqui? Esse é justamente o xa. É a coordenada x do ponto A. Por quê? Nós chegamos nessa igualdade partindo de um ponto, partindo da coordenada y do ponto que está tanto numa reta como na outra. Por isso que nós igualamos as suas sentenças abertas, para chegarmos no ponto que está em comum. Assim, nós ficamos numa equação de apenas uma incógnita x. E esse x é justamente o xa, é a coordenada x do ponto A. Então, vamos resolver esta equação. Nós vamos passar esse xa para este lado e esse 1 para este lado, né? O menos xa para cá e 1 para cá. Ou seja, vamos somar xa dos dois lados e subtrair um dos dois lados. Vamos ficar com 3xa sobre 4 mais xa é igual a 3. Então, aqui continuando, fazendo o mínimo múltiplo comum, né? Vai ser 4. Então, vai ficar 3xa mais 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Então, 4xa. Isso é igual a 3. Eu vou reescrever isso aqui em cima. Então, nós vamos ficar com... reescrever não, né? Vou continuar. Então, 3xa mais 4xa, 7xa. Dividido por 4 é igual a 3. Então, se eu multiplico o 4 dos dois lados, ou seja, passo o 4 para lá, isso vai ficar 7xa igual a 12. Portanto, xa é igual a 12 sobre 7. E o que é esse 12 sobre 7? É o xa, é a coordenada x do ponto A. E agora, para nós descobrirmos o y de A? Bom, nós vamos substituir na sentença aberta. Qual sentença aberta? F de x ou g de x? Tanto faz. Por quê? Porque este ponto está... O x de A, nesta reta, vai responder com o y de A, assim como nesta equação também vai responder com o y de A. Por quê? Nas duas retas, esta coordenada de x vai nos dar a mesma coordenada de y, o y de A, porque este ponto A está tanto numa reta como na outra. Então, vamos, por exemplo, substituir na g de x. Vamos substituir aqui. Então, colocando aqui, substituindo o x de A. O y, que vai ser o y de A, é igual a 3 vezes 12 sobre 7, né? 3 quartos vezes 12 sobre 7, mais 1. Então, cancela aqui o 4 com 12. Aqui sobra 3. 3 vezes 3, 9. Então, deixa eu continuar onde? Deixa eu vir para essa área aqui, certo? Está ficando meio confuso aqui, mas fazendo a seta. Eu estou saindo daqui agora, estou vindo para cá. Y de A vai ser igual a 3 vezes 3 é 9. Então, isso vai ficar 9 sétimos mais 1. 1 a gente pode escrever como sendo 7 sétimos. Né? Ou seja, estou fazendo o mínimo. 7 sétimos mais 9 sétimos é 16 sétimos. Então, o y de A dá 16 sétimos. Se você quiser conferir, coloca aqui nesta equação. Então, colocando aqui na f de x, o y de A vai dar menos 12 sobre 7 mais 4. Em vez de escrever 4, eu já vou colocar com o denominador 7. 4 é igual a 28 sétimos. Se você divide 28 por 7, vai dar 4. Então, 28 menos 12, né? Menos 12 mais 28, isso é 16 sétimos. Então, a gente pode ver que confere. Então, colocando a nossa resposta, vou colocar de verde. O ponto A tem como coordenadas 12 sétimos e 16 sétimos. Como que a gente fez isso? Nós pegamos as sentenças abertas das setas e igualamos essas sentenças abertas. Por que a gente pode fazer isso? Porque o ponto está tanto numa reta como na outra. Aqui, o desenho está meio fora de escala, né, como eu disse, mas você pode ver, a coordenada x está aqui. 12 sétimos está mais ou menos aqui, 16 sétimos está mais ou menos aqui. Certo? Então é isso, resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.